Pirando Amigo orgulhosamente apresenta geradores e receptores. Conceitos básicos. Gerador. Bem, nós estamos acostumados a enxergar um gerador, uma pilha, uma bateria dessa maneira. É uma maneira genérica. Agora nós temos que levar em consideração que na parte de dentro do gerador também tem uma resistência interna que vai consumir um pouco da DDP. Então o nosso gerador, o nosso modelo clássico de gerador deixou de ser este aqui para ser este aqui. Ok? Então o gerador vai ter a força eletromotriz, a fonte dele é esta, mas devido à sua composição ele vai ter uma resistência interna e não necessariamente vai ter uma resistência. Ao longo do condutor interno dele todo tem uma resistência. Então eu tenho a energia que ele gera e tem uma resistência interna, força eletromotriz. Então essa pilha vai ser representada no circuito assim. Esse aqui é o V que a gente estava acostumado, e além do R que nós vamos colocar no circuito, nós vamos ter também a resistência interna. Muito bem. Então, um exemplo. Supondo que eu tenho esse formato de gerador. Um gerador, uma pilha comum, que você pega no supermercado, ela indica 1,5 volts. Com a resistência interna de 0,1 ohm. Essa é a bateria. Então, se o circuito estiver aberto, se eu estiver manuseando a DDP daqui até aqui, vai ser 1,5 volts, porque não tem corrente passando, não vai ter DDP aqui, ok? Ao manusear a pilha, eu vou ter um circuito aberto, não tem corrente elétrica, não vai ter queda de tensão na resistência interna. Então eu vou medir a DDP nos terminais da pilha 1,5 volts. Mas, veja bem, ao colocar essa pilha em um circuito qualquer, supondo, coloquei a pilha num circuito de resistência 2,9 ohms. Então 2,9 ohms mais a resistência interna, eu vou ter um circuito com uma resistência de 3 ohms, um equivalente de 3 ohms, e 1,5 volts de DDP. Conclusão, a corrente desse circuito vai ser meio ampere. V igual a RI, V 1,5 igual a 3I, meio ampere. Ok. O que vai acontecer então? Acontece que meio ampere circula o circuito. Então, meio ampere passa nessa resistência de 0,1 ohm, meio ampere passa na resistência de 2,9 e retorna. Então, a pilha, o gerador não vai fornecer mais para o circuito 1,5 volts. Porque meio vezes 0,1 é 0,05 volts. Então, a tensão que ele vai fornecer ao circuito vai ser 1,5 menos a tensão da resistência interna. Então, a força eletromotriz, o tanto que essa bateria gera, é 1,5 volts. Só que ele perde 0,05 volts internamente, ou seja, ele fornece para o circuito 1,45 volts, ok? Muito bem, simulando outra situação, supondo que agora eu liguei na bateria uma resistência, um resistor de 1,4 ohms, ok? Então ficaram dois resistores em série. Então o equivalente
foi 1,5 ohms, ou seja, a corrente desse circuito vale 1 ampere, ok? 1 ampere a corrente no circuito. Então aqui está ele, o meu circuito. Se passa 1 ampere nesse resistor, a queda de tensão sobre ele vai ser de 0,1 volt, ou seja, eu gero 1,5 volts, perco 0,1 volt e vou fornecer ao circuito 1,4 volts. Muito bem. Se eu fechar um curto-circuito nos terminais da bateria, a resistência equivalente vai ser a própria resistência interna, ok? Então eu vou ter uma circulação aqui de 15 amperes e a DDP que eu vou medir aqui, ó, vai ser 0 volts, porque esse 1,5 volts gerado pela bateria, pelo gerador, vai ser todo consumido aqui, tendo em vista que não tem nenhuma resistência para consumir. Ok, então nós vamos chegar à seguinte situação, esse gráfico aqui. Quando eu não tenho corrente, quando a corrente é zero, a DDP no gerador vai ser 1,5. Quando a corrente for 15 amperes, que é ICC, corrente de curto-circuito, a DDP medida vai ser zero, porque a DDP vai ser toda consumida internamente, não é? Conforme a gente viu aqui, ó. Não tem resistência interna. Então, esses 1,5 volts vão ser consumidos aqui, ó, 15 amperes vezes 0,1 ohms, deu 1,5 volts. Gera 1,5 volts, que é consumido internamente na bateria. Consequentemente, a DDP que vai ser medida nos terminais da bateria vai ser zero. O rendimento dessa bateria vai ser o útil dividido pelo gerado. O útil vai ser o VAB e o gerado vai ser a força eletromotriz. Quando eu tinha inserido no circuito uma resistência de 2,9 ohms, o útil foi 1,45 volts e o gerado foi 1,5. O rendimento foi de 96,67%. Quando eu inseri um resistor de 1,4 ohms, o rendimento foi de 93,33%. Ok? Muito obrigado. Na próxima vamos fechar o circuito e vamos estudar o lado de fora do circuito. Já estudamos a parte interna do gerador. Valeu, obrigado pela atenção.